Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, Ana Cláudia, de sexualidade e pureza conjugal, tá? Que é um tema também que as pessoas gostam bastante. E, infelizmente, nas igrejas tem um certo, não sei, timidez de se falar, uma negligência de falar sobre isso. Não é mesmo, Ana Cláudia? Sim, é muito importante. E a gente tem que falar disso. Então, vamos lá. Como que um casal pode viver a intimidade com pureza sem trazer para o leito práticas que desagradam a Deus? Então, vamos lá, uma mulher que ela está ali casada e o homem, ele quer ali algo que está fora da palavra de Deus, né? E ali, como que aquela mulher ela vai conciliar isso? Mas eu tenho que ter uma submissão ao meu marido, só que o marido está pedindo uma prática que a Bíblia condena. O que você orientaria? Eu orientaria ela a se posicionar dentro da palavra, ainda que o marido não concorde, e ainda a orar para Deus mostrar para ele, para o Espírito Santo convencer ele. Eu sou dessas que ora assim, Senhor, mostra o diabo para ele. Se ele tem um susto na hora, mostra o capiroto mesmo. Mostra. Eu penso assim mostra também. Na frente dele para ele ver. Então, que ótimo. E Deus fala, tá? Porque assim, quando a gente está dentro da palavra, o Senhor se agrada e Ele não deixa, Ele não traz confusão. Então, se o homem quer trazer algo de perversidade sexual para dentro do casamento, é porque esse homem está acessando conteúdo que não deveria. Na maioria das vezes. E aí já é um adultério. E essa mulher, ela deve se posicionar orando, mas ela deve se posicionar, olha, vamos conversar com o nosso líder, vamos expor isso, para você não acessar mais isso. Porque nem sempre somente oração sozinho vai resolver. Ele precisa da ajuda de alguém. Porque tem um espírito que atua atrás disso, né? Tem um demônio da área sexual aí que comanda outros demônios menores, que é a Lilith. Então, ela vai trazer essa perversidade para o casamento. E para os demônios acessarem esse casamento, eles vão tentar trazer a perversidade e se alimentarem desse ato. Porque toda vez que não é dentro da palavra do Senhor, quem vai ali sugar essa energia, porque a nossa cama é um altar, é o demônio. E ele precisa de um alimento para ele estar ali. Se ele não tiver alimento, ele vai sair. Né? Se ele não for alimentado, se ele não tiver uma legalidade. Eu indico essa mulher se posicionar e falar, não está dentro da palavra do Senhor. E se achar ruim, vamos orar, que Deus vai te mostrar. Até porque, Ana Cláudia, a gente tem que sempre entender esse princípio. Primeiro eu agrado a Deus. Primeiro eu agrado a Deus. Então, porque eu fui muito perseguida. Recentemente eu coloquei um vídeo falando de um tipo de sexo no meu Instagram, que é um sexo que as pessoas acreditam que é muito comum, né? E que não é legalidade, né? Mas Deus, ali a gente sabe que é. Mas aí a pessoa falou assim, então eu vou perder o marido. Aí eu pergunto, você perde o marido? Ou você ganha o marido e perde a sua salvação? Então, é verdade. Primeiro é a ordem do Senhor. Sempre. Não é negociável. Maravilha. Eu sabia que você ia responder dessa forma. Você tem muita sabedoria. E é isso mesmo. Porque tem pastores e pastoras que falam assim, não, filha, você tem que vigiar. Né? Eu vigio com o meu marido, aí eu saio da vigilância. Que o demônio entra naquela vigilância ali, né? A vigilância convidando o demônio, né? E a gente precisa entender que tem práticas que o diabo, tudo que Deus criou é perfeito, né? É perfeito. Então, Deus criou ali o sexo para ser da forma natural. Então, as pessoas elas vêm vindo de uma vida de muita promiscuidade, né? Muitas relações sexuais ilícitas. Aí esses demônios de promiscuidade entram na vida daquela pessoa e ela passa a naturalizar certos tipos de práticas sexuais. Sim, e eu creio que até só piora, porque nunca está satisfeito. É ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo, só piora. Se entrar nessas práticas, o casamento ele vai terminar. Porque vai entrar um demônio ali, ou no homem ou na mulher, vai trazer adultério, vai trazer várias outras coisas. E sabe o que eu percebo, Ana Cláudia? Parece que isso aí é algo que ataca os dois, mas eu vejo ali uma queda maior do homem, né? Do homem. Então, uma coisa puxa a outra. Aí, de repente, começou ali no sexo anal. Aí, daqui a pouco, ele já quer outro tipo de sexo. Sim. Aí, daqui a pouco, ele quer trazer outras coisas. Outras pessoas até para o relacionamento. Isso também é terrível.
E aí a pessoa só vai se afundando. Só. Até cometer o adultério. Porque a mulher acha, eu vou fazer para ele não buscar lá fora. Mas não, isso é um engano de Satanás. Se ela entrar nessas práticas, com certeza o casamento vai ladeira abaixo. Amém. E outras coisas também que eu costumo mencionar para os meus alunos é o seguinte, para as mulheres principalmente, né? Até que ponto, Ana Cláudia, é saudável? Por que as pessoas... Eu queria que você me trouxesse isso. Por que você acredita que as pessoas elas não se contentam ali com o sexo natural? Por que está sempre querendo... Ai, pastor, eu posso trazer um objeto? Aí eu posso trazer uma lingerie que a gente sabe que tem demônios por detrás disso. E aí eu tô sempre... Gente, mas por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade? Você acredita que é muita contaminação na mente? Acredito. E eu acho que é o medo do casamento viver, assim, a mesmice, sabe? Eu acho que muitas das vezes Satanás coloca na mente da pessoa, olha, se você não fizer isso, nunca vai estar bom. Porque a gente tem a tendência de achar que nunca está bom. E ele coloca também a insegurança. E eu penso assim, se a pessoa ama a outra, verdadeiramente está dentro da palavra do Senhor, é o Senhor quem traz a saciedade da pessoa ali. É o Senhor, tudo que está debaixo da bênção do Senhor, não tem como dar errado. Então, eu acho que tem como dar errado se a pessoa der legalidade. Fora isso, só que as pessoas estão muito inseguras. Estão muito inseguras e querem agradar o homem. O problema é focar no homem, não no Senhor. Sim. E você também tem uma escola de restauração sexual, uma masterclass. Isso. E você fala sobre isso, de libertação sexual. Não, eu vou abrir ainda dentro da escola de libertação. Vai estar dentro da escola. Isso. E o que você fala? Quais são os demônios que atuam na área ali da sexualidade? Você pode falar um pouco? Sim. Tem uma potestade acima que atua e ela não entra na pessoa. Ela traz ali na mente, né? A influência na mente. Então, Lilith, ela vai comandar os demônios da área sexual. Tem outros demônios menores, que eu sei os nomes porque o Senhor me falou, mas causa até polêmica por causa de outras religiões. Então, Lilith, ela vai comandar esses demônios menores. Esses demônios menores têm o espírito de Piton, que é o espírito ali que vai trazer encantamento para essa pessoa e vai tentar... O demônio ele vai sempre tentar separar esse casal. Então, abrindo essa legalidade de perversidade sexual, ele vai colocar o quê? Encantamento por outras pessoas. Que é o espírito de encantamento, que eu até acho que você postou uma vez um vídeo sobre, né? Sim. E como que esse espírito de encantamento atua? O espírito de encantamento, ele vai entrar ou no homem ou na mulher, na mente, influenciando a mente, trazendo um encantamento por outra pessoa que a pessoa nem sabe como que acontece. Mas ela começa a se encantar ali por um colega de trabalho, por uma pessoa que ela conhece, sem entender por que ela está gostando daquela pessoa. Ela fica encantada, ela acha que ela está apaixonada por aquela pessoa. E quando esse encantamento acaba... aquele casamento dela já também terminou e ela se arrepende tarde demais. E ela fala assim, o que aconteceu? Eu não entendi. Eu não entendi o porquê que eu me encantei. Eu estava totalmente apaixonada. Do nada, aquela paixão acaba, termina. Ela pensa, nem foi tanto aquilo que eu achava. E aí acontece para trazer adultério no casamento. Esse espírito, ele traz o adultério no casamento e a separação, né, o divórcio, muitas das vezes. Amém. Então, o ideal é essa mulher ficar ali na vigilância, né, em oração, em jejum, não inventar nenhum tipo, não querer trazer nenhum tipo de objeto, artefato, nada, deixar aquele leito ali puro, limpo, para não trazer nenhum tipo de contaminação. Isso. Porque Deus, ele não criou nada disso, né? Deus criou ali o sexo para ele ser feito da forma natural. Então, é a mente contaminada do homem, aqueles demônios que fazem ele ali ter uma vontade, um desejo de buscar por esses prazeres adicionais. Eu vejo até pessoas terem pensamentos ilícitos orando. A contaminação da pessoa é tão grande ali, porque o nosso compartimento sexual,
ele é igual um quarto dentro do nosso corpo. A nossa alma é uma casa, né? Então, tem vários compartimentos. O compartimento sexual é um deles. Quando o demônio consegue contaminar esse compartimento, às vezes a pessoa fala, irmã, eu estou orando e eu imagino Deus de uma forma que não sou eu. É terrível. É terrível, porque a contaminação está tão grande que aquela pessoa precisa buscar a santificação para isso passar, para isso parar. É muito interessante o que você está falando, Ana, porque eu passei por isso, né? Antes da minha conversão, eu tive uma certa promiscuidade no meu passado, então foi muito difícil o começo, quando eu orava, por causa da contaminação, as raízes, fora também da minha ancestralidade. E aí, quando eu me posicionava em oração, eram imagens de Jesus, assim, umas coisas bem chocantes, né? Que a gente tem até vergonha de falar, mas é bom a gente explicar isso para vocês, que é o toque religioso, né? Verdade. Que a pessoa ela tem aquele pensamento impuro. Sem ela querer, ela pensa. E aí ela fica se culpando. Senhor, o pensamento que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E você precisa entender que não é você. É o diabo que está setando, jogando esses pensamentos, não é isso? Sim, o pensamento não é da pessoa. É ele que joga na mente porque está tão contaminado que ele consegue acesso facilmente. E aí, para a pessoa não orar, para a pessoa não buscar, ele vai fazer esse pensamento, que daí paralisa a pessoa na hora. Já é uma estratégia. É muito triste. E aí, se você fica com... Às vezes as pessoas chegam até a gente. Ai, pastor, então, eu posso... Isso pode? Isso não pode? Aí eu vou e respondo. Pergunta para o Espírito Santo. Eu tive alguns testemunhos... Quando eu dava mentoria, você ainda dá mentoria, então você já deve ter muitos relatos assim. As pessoas, elas me falavam assim, pastor, eu tive uma revelação. Eu fui perguntar para Deus, né, se o sexo oral desagradava a ele. E Deus é tão lindo, Ana Cláudia, que futura pastora Ana Cláudia. Amém. O Senhor está me mostrando isso. Eu tô toda arrepiada, é forte, hein? Glória a Deus. E ali, o próprio Deus foi lá, eu recebi uma vez um relato, e aí a pessoa falou que lá na hora, o rosto do marido, quando o marido foi lá realizar o ato, o rosto do marido virou um rosto de um bicho, com uma língua para fora. E aí ela se assustou, ela deu um grito, e aí na hora, ela, obrigada, Senhor. Porque Deus mostra, então, se você tem uma mente pervertida, contaminada, talvez isso, não, isso daí é religiosidade. Faz o teste. Deus vai te responder. Ora ao Senhor, Senhor, me traz uma confirmação. Vou abrir um jejum de 30 dias. Confirma para mim se o que a pastora Pamela e a futura pastora Ana Cláudia está falando tem validação. O próprio Deus vai mostrar para você, né? O leito matrimonial, ele tem que ser limpo, sem mancha, sem mácula. Você fica trazendo demônio para dentro da sua cama, para dentro da sua casa. E aí depois acaba o casamento, né? Ai, mas por quê? Porque trouxe a contaminação pro sexo. E aí a pessoa fala, mas eu fiz de tudo. E não era para ter feito de tudo. Era para seguir o que o Senhor ali, ele revela, né? E Deus revela, ele não deixa ninguém enganado. Então a pessoa, às vezes, não quer perguntar para não saber da resposta. Acontece isso, né? Eu tô com medo de perguntar porque eu sei Sim. que Deus... E Deus fala, com certeza. Até com os meus filhos, né? Que não tá no tema, mas até com os meus filhos eu já trato essa área. Da idade deles, eu tô sempre explicando, olha, isso é errado, isso daqui está dentro da palavra do Senhor. Então, é muito importante a gente trazer isso até para os nossos filhos, para lá na frente a gente não ter problema com isso. E eu sou dessas, olha, Senhor, mostra o diabo para ele, se ele quiser. Eu sou, porque eu prefiro, eu não criei filho para inferno. Eu criei filho para o ministério do Senhor. Para o Senhor. Então, tudo que eles forem fazer fora da palavra vai ter consequências. Já deixo isso bem claro. Isso é muito importante. Coisa linda. Então, vamos lá. Ana Cláudia, você acredita que uma mulher que teve muitas experiências sexuais fora do casamento, ela pode ainda estar presa espiritualmente aos parceiros antigos, mesmo depois dela se converter? Sim. E isso pode ser o motivo dela não conseguir se entregar totalmente ao marido, não ter prazer sexual? Você acha que isso pode impactar? Sim, isso influencia demais. Porque ali no ato sexual se forma laços de alma. Forma pactos de sangue,
né? Rompem vasos na hora e tem um ato ali, o pacto de sangue. Então, esses laços de alma têm que ser quebrados após ela se converter. Tem que fazer uma oração de renúncia com cada nome que ela teve ali, o ato sexual. Se ela não se lembrar, muitas das vezes ela fala assim, olha, eu não me lembro de todos, o Espírito Santo vai trazer. Se você pedir, o Espírito Santo ele trouxe para mim coisas que eu fiz na minha infância que eu não me lembrava mais quando eu me converti. E eu pedi perdão para Deus. E aí ela fala, mas para quem que eu vou confessar? Para o próprio Deus. Coisa linda. Faz ali uma carta para o Senhor. Assim, Deus age no simples, né? Pega um papel, faz uma carta, Senhor, fulano, e coloca. Ah, mas eu vou ficar o dia todo. Pois fique. Fique uma semana, fique um mês, mas faça. Escreva ali os nomes e peça ao Espírito Santo a ajuda, porque Ele é nosso ajudador. Ele é lindo e Ele vai trazer cada nome. Peça perdão e fala, eu me desligo dessas pessoas, eu cancelo, eu quebro cada laço de alma em nome de Jesus e pronto, está resolvido. Depois pode até queimar essa carta. E Ana Cláudia, sabe o que eu percebo também? As pessoas, elas têm uma necessidade, elas não confiam, parece que não confiam em Deus, elas querem procurar alguém para confessar os seus pecados. Eu sei que a Bíblia nos dá respaldo disso, mas eu não sei, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes eu falo nas lives, pessoal, existem coisas que é para Deus. O que você fez contra o irmão, você vai falar para o irmão? Como que você explica isso nas suas mentorias para as pessoas, o ato da confissão? Tudo tem que ser confessado para alguém ou tem coisas que é a pessoa e Deus? Eu acho que tem coisas que é a pessoa e Deus. Por quê? Tem pessoa que está debaixo do jugo ali de pastores que não tem nem ética. Então, elas vão falar... Perfeito. Aí vai ter pregação ali, jogando de ponta. Vai ter pregação, o pastor não vai entender. Às vezes, ele não tem visão espiritual para entender. Às vezes, vai ter fofoca. Essa pessoa Perfeito. vai contar. Isso é terrível. Então, nesse caso, eu sempre falo, confessa direto para Deus, porque Deus está aí para te ouvir. Se você se ajoelhar no seu quarto, Deus está aí. Jesus rasgou o véu. Então, a gente pode ter livre acesso ao Senhor hoje, né? Para a glória de Deus. Se o seu líder, ele for entender, ele for um líder de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, pode confessar para ele ou para ela. Mas se você não se sentir confortável, ou se for ter esses casos, que a gente sabe, né? Então, é preferível confessar diretamente para o Senhor. É o caso do abuso espiritual, né, Ana Cláudia? Tem até um livro que fala sobre isso. Isso também já aconteceu comigo, de eu ir lá e querer confessar, aí depois ficou aquela fofoca, a pessoa foi, espalhou, então você tem que ter muita vigilância com isso, né? No meu caso, Ana Cláudia, quando eu fiz o ato da confissão, por exemplo, o que eu fiz contra a pessoa, fui lá e pedi perdão para a pessoa, né? Mas coisas que não envolviam pessoas, eu fui lá, fiz a minha cartinha, o meu mapeamento espiritual, né? E entreguei ao Senhor, fiz lá tudo, Pai, me perdoa por tudo. E é lindo isso mesmo, porque eu lembro que teve coisas da minha infância que eu já tinha esquecido, eu lembrei e anotei lá. Isso é maravilhoso, porque elas ficam presas nisso, né? De ter que falar. Então, nem tudo a gente deve falar, a gente tem que ter prudência, né? Com certeza. Igual a senhora falou, se caso prejudicou alguém, confessa para aquela pessoa. Se não, confessa diretamente ao Senhor. Amém, amém. Vamos lá. Então, sobre o laço de alma, o que você sugere é que a pessoa ela faça uma cartinha, anote lá os nomes. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?